Ei, gente! Bom, esse é meu primeiro vídeo no YouTube e eu aproveitei que a Manri, minha convidada de hoje, me convidou para fazer algumas perguntas sobre aproveitamento de espaços pequenos. Ela, se vocês não sabem, é minha cliente, que a gente está projetando uma casa maravilhosa, não é, Manri? Tudo certo. Amém! Obra sem dor de cabeça. E aí a gente vai falar um pouquinho, ela vai me fazer algumas perguntas que pode ser também a sua dúvida. Então vamos lá conversar. Oi, gente, tudo bem? Então, eu tenho uma página que fala sobre mesa aposta. Sigam. Siga. Siga aí, tá? Um beijão, por favor. E algumas das minhas amigas, das minhas seguidoras, começaram a perguntar um pouco sobre isso, sobre aproveitamento de espaços. E aí eu aproveitei e convidei a Maressa, que é a melhor arquiteta da Terra. Gente, isso aqui tá uma rasgação de seda, tá? Falar pra você. Mas é mesmo. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas. A primeira coisa porque acho que a grande dúvida de todo mundo é a questão, Maressa, de espaço pequeno. Porque as pessoas acham assim, porque a minha casa é pequena, então eu nunca vou conseguir deixar as coisas arrumadas, nunca vai ficar esteticamente bonito. Por quê? Acho que toda mulher gosta tanto da casa arrumada, com as coisas no lugar, sim, mas também que fique bonito, porque eu acho que tem a questão da estética, da beleza. Enfim, aí a primeira coisa é possível ter tudo o que eu preciso num espaço pequeno? E aqui a gente está falando de pessoas que, como eu, faço aqui, a minha parte, a minha culpa, juntam todo tipo de coisa daquele... Na verdade, na minha infância, eu não jogava fora papel de bala, que eu achava que o papel de bala ia ficar sofrendo pela rua, entendeu? Então, tem gente que é mais ou menos nesse nível. Então, a primeira pergunta é possível ter tudo o que você precisa dentro de um espaço pequeno? O que tem a ver isso com a relação de você juntar coisas da e tal? acumulação. Isso. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ter essa noção que o espaço pequeno, casas pequenas, tem se tornado cada dia mais comum. Sim. Porque a gente tem pouco espaço hoje em dia para se construir. Então as coisas têm ficado muito mais resolvidas. Então a gente precisa de se organizar dentro do espaço que a gente tem. E essa questão da acumulação é um grande problema. Eu também, gente, eu sou apegadíssima. Não só a pessoas, mas a coisas também. Eu junto tudo, por exemplo, se a minha prima de 5 anos, 4 anos, 3 anos, me der uma cartinha, eu falei, nossa, não preciso jogar fora nunca. É recordação esse é momento. apego, tá, gente? Mas então, a primeira dica nessa questão de organização é: analise tudo o que você tem e aquilo que você realmente precisa. Antes de trazer alguma coisa para dentro da sua casa, analisa se isso é realmente necessário. Porque às vezes, por exemplo, a gente traz para dentro de casa cartão postal, sabe, panfleto. Não, e mulher, coisas. principalmente mulher, gente, não sei vocês, tá? De repente o problema sou eu preciso de tratamento. Mas assim, eu tenho aquela coisa assim, eu não sei pra que isso vai me servir, mas isso vou deixar pode ali. me servir em algum momento. Exatamente. Né? Uma síndrome Com roupa a repetitiva. gente é assim, né? A gente é assim com muita coisa. Então, analise tudo o que você tem hoje e tudo aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa. Sim. Se isso é realmente necessário. Eu, apesar de ser muito apegada, hoje eu tenho essa visão de que enquanto mais coisa, mais uma sensação de peso a gente tem. Porque a gente não consegue, às vezes, organizar tudo e isso causa uma aflição. É porque tem gente que, por exemplo, é adulto e tem livro de escola guardado. Você é adulto. Oi. Então, vamos falar sobre outro assunto. Vai que um dia eu preciso. Vamos pra próxima pergunta. Tipo, seus filhos não vão usar mais livro físico, É um tá? processo, gente. A gente precisa analisar essas coisas. Então, vou dar exemplos pra vocês do que a gente pode jogar fora. Na cozinha, jogue fora pote sem tampa, tampa sem pote, coisa que você não usa. Às vezes você tem, cada vez que lança uma coleção da Tupperware, você compra, Olha, né? por favor, cuidado ao falar da Tupperware. Joga é um terreno sagrado a Tupperware. Joga fora, doa o antigo, faz alguma coisa antes de você trazer uma coisa nova para sua casa. No nosso quarto, às vezes mulher compra vestido de festa que usa uma vez, nunca mais vai usar, compra outro. Então assim, a gente precisa ter essa noção. Na sala, em escritório, a gente guarda carregador de celular que a gente não tem mais, cabos que a gente não usa
usa mais. E não sabe pra que é. Isso, exatamente. Tá lá e você nem sabe, tá só juntando poeira e ocupando espaço. Então a gente precisa de jogar essas coisas fora, no banheiro. Produto vencido, maquiagem vencida. Gente, esmalte que ficou duro? Quem guarda isso, gente? Esmalte que ficou duro? Jamais. Eu Remédio. Se você abrir a minha gaveta, você não vai ver esmalte duro. Jamais. A gente tá falando de outras pessoas. É hipotético. Nada aqui. Então, remédio que já perdeu a validade, a gente precisa, quem tem um espaço pequeno, precisa ter essa consciência de ter realmente só o que eu preciso. Ao invés de ter 5 garrafinhas de água de Tupperware, fica com 2 que você usa mais, uma que porque você tem usa gente mais. que tem gente que tem os mesmos utensílios, várias quantidades. Sim. Assim. Porque, por exemplo, e às vezes acontece até por causa da bagunça. Sim. Porque como a gente não consegue se organizar, quanto mais coisa você tem, mais difícil organizar. E aí você perde as coisas. E às vezes você tem o objeto, mas na hora que você precisa, você não acha, aí você compra de novo. Aí depois que você dá uma faxina, um dia desse eu descobri que eu tinha 3 funis dentro de casa. Eu tinha 3 funis dentro de casa. Tipo, era uma coisa que uma me resolveria. Mas eu tinha 3. Mas por quê? Como não estava organizado o armário, toda vez que eu procurava eu não achava e eu ia e comprava um novo. Entendeu? Entendi. Então a gente precisa de ter essa consciência assim, de ter só realmente o que a gente precisa, cultiva. E é uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que eu sou extremamente apegada. Livro. Ai, Deus. Gente, eu tenho muito livro, às vezes eu não tenho onde colocar os meus livros, só que eu não desapego. Então a gente precisa ter essa cultura do desapego, minimalismo, sabe? O menos é mais. Essa cultura aí que a gente precisa de desenvolver na nossa vida. Tá, beleza. Então, por favor, a ideia central desta pergunta é: jogue as suas coisas fora. sai dando pros outros, sai jogando fora. Gente, a gente vê aqueles programas de televisão que põe a caixinha vermelha, a caixinha amarela e a caixinha verde. Isso. Assim, é muito difícil mesmo. É muito difícil. Mas não tem jeito. Principalmente se o espaço é um espaço pequeno, e você quer otimizar, então você vai ter que aprender a jogar coisas fora. Jogar fora, que a gente diz, você vai jogar fora aquilo que não serve, aquilo que tá estragado. Mas você pode doar, né? Eu acho que existem muitas opções. Vender. Muito, tá? Esse negócio de vender, gostei. Nem tinha pensado nisso. Tem Um bazar de garagem, que é uma venda de garagem. Entendeu? Os vestidos de festa, dá umas vendidas aí. Põe, gente, põe no LX. As coisas no LX vendem em 15 minutos, tudo no LX. Vamos lá. Aí, então tá. Então o primeiro ponto é esse. Sim. A coisa do desapegar. Tenha o que você precisa. Beleza. Então eu já fiz a faxina, já enchi os baldes vermelho, verde e amarelo. Ótimo. E agora? Eu tenho espaço pequeno, fiquei com as coisas, só com as coisas que eu precisava, mas eu preciso organizar os cômodos. E essa foi uma pergunta também recorrente. Como eu posso organizar os meus cômodos que são pequenos e de forma que as coisas fiquem no lugar e esteticamente bonito? Porque quase todas as perguntas vinham com e ficar bonitinho depois. Arrumadinho, a palavra mais usada, arrumadinho. Então, a gente precisa de organizar cada cômodo e aqui eu vou dividir cômodo por cômodo pra gente ter uma noção melhor. Então, uma dica geral para todos os cômodos, principalmente banheiro, área de serviço, né, lavanderia, que eu acho super bacana é trocar a porta normal, essa de abrir, por porta de correr. A gente ganha um espaço assim que pode parecer nada, mas é muito bacana. Para banheiro, por exemplo, às vezes a gente abre a porta e bate na pia, bate na bacia sanitária. Então assim, a porta de correr resolve bastante a nossa vida. Então essa é uma dica para todos os cômodos. Então vamos começar lá. Na cozinha, uma dica para cozinha é a gente ter prateleira. Prateleira é uma coisa, é o que eu falo muito no meu Instagram. A gente precisa de aproveitar o espaço vertical, tirar um pouco as coisas do chão, até porque quando a gente tira as coisas do chão, eu tava falando isso com a mãe, quando a gente tira as coisas do chão, a gente tem uma sensação de leveza maior no espaço. Então aproveite o espaço... Parece menos acumulado, né? Isso! Aproveita o espaço vertical da sua cozinha, coloca os eletrodomésticos, tira da bancada, coloca os eletrodomésticos nas prateleiras, coloca suporte para concha, para essas coisas, escorredor na parede. Gente, eu sou apaixonada por escorredor de madeira na parede. Gente.
Escorredor Ai, é um Deus. assunto para outro programa, Quero. entendeu? Porque escorredor é a vida de dentro de uma casa. De uma dona de casa. O escorredor de louça é o coração de uma cozinha, Quem entendeu? seca a louça hoje, gente? Ninguém vai secar a louça, pelo amor de Deus. Secar a louça Sem não condições. é viável, gente. Outra dica pra cozinha, colocar caixa divisória pra organização dentro da gaveta. Aquelas que separam o garfo, Isso mesmo, tá? Pra não ficar tudo jogado ali, desorganizado, facilita bastante na organização. Beleza, próximo. Sala, como eu falei pra vocês, organizar os cabos. De trás da televisão, a gente sabe que a gente tem muito cabo, videogame, de muitas coisas, isso, DVD e tudo mais. Esqueci o nome, de tutu. Sala, tipo, quem tem aparelho de som na sala também, tudo isso gera muito cabo. Então, organizar esses cabos, esconder eles atrás de um painelzinho, talvez, Sim. torna muito mais limpo, muito mais organizado e muito mais bonitinho, arrumadinho, como suas seguidoras falaram. Sim. Então, na sala também, sofás menores. Gente, se você tem uma sala desse tamanho, não adianta você querer colocar um sofá desse tamanho aqui, desse tamanho, porque vai dar uma sensação de apertado. Sufocamento. Então, móveis menores, pés palito, por exemplo, um sofá com pé palito dá uma sensação de leveza. O que é o pé palito, senhora? Ótima pergunta. Vou colocar uma imagem agora aí pra vocês verem. Recebe essa edição aí, segura essa edição. Então, móveis assim, menores, tá? Que a gente dá pra colocar mais coisas de uma forma mais leve. E desculpa, dá pra aproveitar, por exemplo, igual, eu também posso usar, um exemplo, prateleiras na sala para colocar uma plantinha ou um porta-retrato e tal, porque às vezes, eu particularmente, quem me conhece, sabe que eu amo foto, gosto muito de foto. Então, mas às vezes você não vai ter uma estantezinha, às vezes você não vai ter um aparador e tal. Então, eu posso usar prateleiras para colocar essas coisas, para dar uma organizada e também uma decorada. Você tá tirando a próxima pergunta, eu acho. Eu gosto corta esse vídeo aqui, eu gosto corta de esse vídeo. tumultuar a entrevista, entendeu? Mas eu gosto quando a assim. gente falar de móveis multifuncionais, um desses exemplos, já vou falar da spoiler, prateleiras com divisórias, talvez uma prateleira com um painel, com divisórias, um painel com uma prateleira, um nicho em cima, e a gente aproveita isso que eu falei, o espaço vertical. E outra coisa, a gente não tá falando de coisa cara, tá, gente? De verdade. Sim, a gente não tá falando de coisa cara. A gente tá falando de coisas que são viáveis, coisas que você acha no mercado, assim, amplamente, a preços razoáveis, assim, preços viáveis mesmo, tá? Então, quando a gente fala sobre a questão de organização do espaço pequeno, a gente também tá levando em conta essas coisas, tá bom? E em falar nisso, as pessoas acham que um projeto, mexer com obra, mudar o espaço são coisas caras, mas não. Tudo pode ser adaptado para a realidade do cliente, entendeu? O que você pode fazer, quanto que você tem, então é uma coisa que dá para ser bem adaptada. Então, beleza. No banheiro, gente, ganchos atrás da porta. Eu vi um que eu adorei na internet, inclusive. É um ganchinho e a pessoa colocou bolinha de ping-pong nos ganchinhos. Ficou a coisa mais linda. Sério, ela cortou, fez um furinho, colocou a coisa mais linda. Talvez você colocar um gancho adesivo e colocar um saco de tipo porta-sapato, aquela sapateira. Isso, e aí você coloca os seus produtos. Legal isso, hein? Secador, prancha. Sabe, aproveitar o espaço você não atrás tem um da porta. armáriozinho no banheiro, Isso. né? E aí você pode usar. Gente, olha, você fala sapato, vendedores de sapateira, atenção. Parceria, me chama no direct. Eu nunca tinha pensado nisso. Outra coisa que as pessoas, eu acho que a maioria nunca pensou, porta-revista, sabe aquilo de, quando você vai no consultório, tem aquele porta-revista cheio, você pega aquilo, coloca de grudar, negocinho de adesivo, velcro. Isso, aquele que você, por pressão assim. Ventosa. Isso, uma ventosa. Coloca no seu armário, se você não tem espaço para colocar gancho, suporte de papel higiênico, coloca o papel higiênico
dentro do porta-revista e coloca pendurado na sua bancada do banheiro, por exemplo. Chocada estou. Vou colocar uma foto de referência também agora. Então, são coisas assim que dá pra gente fazer. No quarto, por exemplo, deixa eu pegar minha cola. Gente, isso aqui é super importante. Bom que eu vi pra não esquecer de falar. A cortina no quarto, na sala, ela pode ocupar até 20 centímetros, se for muito volumosa. Então é legal a gente prestar atenção nisso. Se você coloca persiana, você economiza 15 centímetros. E fica com 5 centímetros, fica com 15 livre pra gente organizar. E a aparência também fica mais leve. Uma outra coisa bacana pro quarto, encosta a sua cama em uma das paredes, a lateral da sua cama. Porque ao invés de você ter 2 mini espaços, você tem um maior. Um maior pra circulação. Entendeu? Arrasou. A da cama na parede, vamos ver. As coisas serão acertadas. Vamos anotar. Muito bem. Aí então, agora que eu já tinha tumultuado com a pergunta anterior, uma outra coisa também, uma pergunta também que bombou. Móveis multifuncionais. Tipo, mãe, eu tenho espaço pequeno, os meus móveis, eles têm que ter várias funções. Porque eu não posso encher minha casa de móveis, não vai dar espaço nem pra eu andar. Como funciona isso? Móveis multifuncionais. É um nicho que está crescendo muito no mercado, né? Móveis multifuncionais. E eles possibilitam uma organização inteligente do espaço. Um exemplo que eu já dei, né? Um spoiler, é do painel com divisórias para você colocar suas coisas. Por exemplo, ontem eu conversei com uma pessoa que gosta muito que tem muitos objetos de viagens. E que ele vai, cada lugar que ele vai, ele compra alguma coisa e ele não sabe onde colocar tudo isso. Então eu falei com ele que é uma ideia interessante. Você faz um painel para sua televisão, por exemplo, com espaço na vertical, prateleira, nichos, que você pode colocar esses objetos. Então é um tipo de móvel multifuncional. Um outro exemplo também é você usar o espaço debaixo da sua cama. Às vezes a gente tem, né, a maioria tem um espaço debaixo da cama que pode ser aproveitado através de um baú. Existe uma cama chamada baú, cama-baú, que você tem gavetas ali, que você pode organizar, por exemplo, as suas roupas de cama. Sim. Né, colocar ali embaixo. A minha cama é um exemplo disso. Ela tem gavetas na lateral que facilita muito, muito a minha vida. Uma outra coisa também que eu uso muito nos meus projetos, mãe, é a mesa dobrável. Para home office, né? Que a gente está falando muito sobre isso. Então ela salva a nossa vida. Fechou, vira uma prateleira. Sim. Abriu, vira uma mesa. Adoro. Então é um segmento que tem crescido muito no mercado. E você estava falando essa questão de debaixo da cama. Eu fiquei pensando na hora, tipo, por exemplo, a questão de você usar aquelas cestas mais rasinhas para colocar sapatos. Que às vezes você não tem um guarda-roupa, não tem espaço, ou não tem espaço em outro canto para não ficar tudo tumultuado, para ficar bonitinho. E quase sempre tem, sempre as camas são suspensas. Então, colocar lá, né, usar algum objeto que possa condicionar os sapatos. E aí vai colocando debaixo da cama que fica organizadinho, né? Uma coisa que resolve muito a nossa vida, que tem espaço pequeno, é o aproveitamento da marcenaria, é o projeto de marcenaria. Móveis planejados, eles resolvem bastante, porque às vezes os prontos, eles precisam, né, se adequar à nossa... A gente que tem que se adequar ao móvel pronto. Isso, exatamente, é isso. Então a marcenaria ajuda bastante, os móveis planejados. Marceneiros, parceria. Vamos lá. Chama no direct. E aí, veio uma pergunta que eu achei muito interessante. Sim. É a nossa última pergunta a propósito. Eu sei que vocês fizeram isso aí. Mas, gente, vai ter outras coisas, tá? É porque tem um outro assunto que as meninas também perguntaram. Ela falou, olha só, não vai dar pra falar tudo no mesmo Verdade, não. gente. Mas vem mais outras coisas por aí. Plantas para ambientes internos. Porque, assim, tem gente... Tem apartamentos hoje que não tem varanda. A gente tem apartamentos que não tem varanda. E ainda assim, eu acho que a grande maioria, né, das mulheres gosta de ter uma plantinha e tal. Então, a gente tem a opção, né, que ela é sempre bem-vinda, que é a opção das plantas permanentes. E, gente, eu aprendi esse nome recentemente, tava doida pra usar. Porque eu só usava assim, gente, é planta artificial, isso é flor de mentirinha. Aí um dia desse eu tava lendo uma revista chique, aí tava, porque você pode usar
plantas permanentes. Aí eu pensei, gente, o que é planta permanente? Aí eu fui buscar, né? Fui na internet. Achei que a planta artificial, planta permanente. Então, assim, tem mulheres que preferem as plantas permanentes. Mas tem aquelas que gostam do trato, do cuidado, que, né, que querem virar as velhinhas das plantas mesmo. Assim, eu quero, tá, gente? Eu tô aprendendo também, tá? E aí, alguém me perguntou se eu achei interessante. Sim. Plantas para ambientes internos num espaço pequeno. Sim. Então, gente, eu cheguei na fase da vida que eu tô virando uma senhorinha das plantas. Tô me apaixonando por planta. E apesar de não ser tão cuidadosa, não saber tanto desses cuidados, que eu acho que talvez seja a dúvida da sua cliente, porque a gente que tem um espaço interno, a gente não tem varanda, como você falou, a gente precisa de plantas que conseguem sobreviver nesse espaço, né, sem tanta manutenção. Então, alguns exemplos. O lírio verde, espada de São Jorge. Edição, por favor. Vamos tá? Coloca essa figura aí, porque já é 2 plantas que ela falou que eu não sei nem de que se trata, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Você também não sabe, fala a verdade, tá? Então, zamioculca, maranta, calanteia, são plantas. Mas são plantas fáceis de achar? Ótima pergunta. A espada de São Jorge eu sei que é uma bem fácil. Comum, também né? É de país tropical, então a gente consegue, tá? A gente aquelas plantas que a gente pode achar no supermercado. Tá? Gente, que a gente gosta de plantas que a gente acha no supermercado. Você vai fazer compra, você volta com a planta, tá bom? Então, elas são plantas que elas não gostam de sol direto. Ah, tá. Elas gostam do calorzinho, né? mas então são plantas que você consegue colocar até no corredor da sua casa, que é geralmente mal iluminado, né? Mais sombreado. E você pode ficar, às vezes, dependendo delas, cada um tem uma especificação, mas talvez 1 semana, até 2 semanas sem regar. Elas não gostam de exagero. Uma planta permanente, gente! Elas não gostam de exagero, então é melhor pecar pela falta de água do que pelo excesso. Elas não gostam de muita água. Então são plantas que são de baixa manutenção. A gente vai colocar a figurinha aí pra você, tá? A gente vai pesquisar pra colocar. E eu acho que as plantas, elas dão um tchan no espaço, né? Mas assim, uma coisa que a gente tava conversando, quando a gente foi falar sobre essa questão de planta, ela falou assim, olha só, você precisa ter bom senso. Porque, por exemplo, se você tem uma casa pequena, se você tem um ambiente pequeno, você não vai pegar uma samambaia de 400 metros, né? Descendo na cachoeira assim, e colocar no centro da sua sala. Uma trepadeira, né? Então, assim, até pra questão das plantas e tal, acho que é usar a questão do bom senso do espaço, né? Sempre. Eu acho que esse é o trabalho da arquiteta, né? É entender o espaço, entender essa harmonia, o ritmo das coisas e conseguir casar tudo em um lugar só. Sim. Acabou. Gente, era muita coisa, né? Era bastante pergunta, a gente não conseguiu responder tudo aqui, mas vários vídeos vão vir, então estejam aí. Eu queria agradecer muito a Manri por essa permissão aí da gente estar nesse momento. Hoje o tempo é tão corrido, então a gente conseguiu um espaço aqui, o tempo dela que é tão corrido, tão disputado. Muito. Mulher de negócio empreendedora, não é mesmo? Sim, fada empreendedora. Então foi um momento muito bom, eu espero que vocês gostem. E eu vou deixar eu mostrar pra vocês a minha casa, tá? Gente, essa é uma mega obra, vai ser lindo. Vamos, diário de obra. A gente vai fazer um diário de obra, vai ser bacana demais, vocês vão acompanhar. Então, beijo, até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. gente.